A luz do meio-dia sírio é branca, implacável, quase sólida. O calor sobe em ondas visíveis do chão de pedra. A estrada serpenteia entre colinas ressecadas e, sobre ela, um grupo de homens avança com pressa e propósito. À frente, um homem de estatura baixa caminha com passos decididos, os olhos fixos no horizonte onde as muralhas de Damasco começam a se desenhar. Seu nome é Saulo de Tarso. Ele carrega cartas de autorização do sumo sacerdote. Em seus alforjes, cordas para prender prisioneiros. Nos próximos minutos, este homem que respira ameaças contra os seguidores do caminho será derrubado ao chão por uma luz mais intensa que o sol do deserto. Estamos na Via Maris, a aproximadamente 25 quilômetros de Damasco, por volta do ano 35 da Era Comum. O que acontece aqui nos próximos instantes vai transformar um perseguidor no maior propagador da fé que ele veio destruir e vai redesenhar os contornos da história humana pelos próximos 2 milênios. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Continuamos. Para compreender o que está prestes a acontecer nesta estrada empoeirada da Síria romana, é preciso primeiro reconstruir o mundo que Saulo conhece, o império que ele habita e a realidade que será completamente reconfigurada nos próximos segundos de sua existência. O Império Romano do primeiro século é uma máquina de proporções jamais vistas na história humana até então. De Lisboa às margens do Eufrates, do Muro de Adriano, aos desertos do norte da África, uma única autoridade governa cerca de 60 milhões de pessoas. As estradas romanas, como esta que Saulo agora percorre, são artérias de pedra que transportam legiões, comerciantes, ideias e, em breve, uma mensagem que nenhum imperador conseguirá deter. A estrada onde o grupo de Saulo caminha é parte de uma das rotas comerciais mais antigas do mundo antigo. A Via Maris, o caminho do mar, conecta o Egito à Mesopotâmia há milênios. Os romanos a pavimentaram, a alargaram, a tornaram segura com postos de guarda em intervalos regulares. Escavações arqueológicas ao longo de seu trajeto revelaram as pedras de basalto negro características das construções romanas na região, marcos miliários com inscrições latinas indicando distâncias até as principais cidades e os restos de tabernas e estações de descanso que serviam os viajantes. O chão que Saulo pisa foi calcado por exércitos de Alexandre, caravanas fenícias, peregrinos judeus, e agora carrega os passos de um homem que não sabe que está vivendo os últimos minutos de sua vida como ele a conhece. O sol do meio-dia sírio projeta sombras curtas. A temperatura ultrapassa os 40 graus. O ar é seco, carregado de poeira fina que se levanta a cada passo. Os homens que acompanham Saulo vestem túnicas de linho, próprias para o calor, e carregam odres de água que já começam a escassear. O suor escorre pelos rostos. As sandálias de couro estaladas pelo uso deixam pegadas na terra solta entre as pedras da via. A paisagem ao redor é árida. Colinas de calcário esbranquiçado, vegetação rasteira queimada pelo verão sírio, oliveiras ocasionais que oferecem manchas de sombra. Ao longe, o Monte Hermon ainda exibe neve em seus picos mais altos, uma visão improvável no calor que envolve a comitiva. O contraste é brutal. Gelo eterno no horizonte, fogo implacável sobre suas cabeças. Damasco, o destino da comitiva, é uma das cidades mais antigas do mundo continuamente habitado. Registros arqueológicos confirmam ocupação humana ali desde pelo menos o 3º milênio antes da Era Comum. Os egípcios a mencionam. Os assírios a conquistaram. Alexandre a atravessou. No tempo de Saulo, é uma cidade próspera, centro comercial da província romana da Síria, com uma população estimada entre 30 e 45 mil habitantes. Suas muralhas de adobe e pedra podem ser avistadas de longe, erguendo-se do vale fértil alimentado pelos rios Barada e Awaj. As escavações no centro antigo de Damasco revelaram estruturas do período romano, incluindo restos do que provavelmente foi a rua chamada Direita, mencionada no relato bíblico dos Atos dos Apóstolos, uma via colunada típica do urbanismo romano com cerca de 1.500 metros de extensão. Dentro das muralhas de Damasco, uma comunidade judaica significativa habita um bairro próprio.
sinagogas funcionam regularmente. Comerciantes judeus negociam tecidos, especiarias, metais. E entre eles, discretamente, encontram-se os seguidores do caminho, aqueles que creem que Jesus de Nazaré, crucificado alguns anos antes em Jerusalém, é o Messias prometido. São eles que Saulo vem prender. São eles que ocupam seus pensamentos, enquanto a estrada devora quilômetros sob seus pés. Os documentos que carrega autorizam sua missão: identificar, prender e transportar de volta a Jerusalém homens e mulheres que professam esta crença nova e perturbadora. Quem é este homem que marcha tão determinado em direção a Damasco? Saulo nasceu em Tarso, uma cidade helenística na Cilícia, atual sul da Turquia. Era cidadão romano de nascimento, um privilégio raro para um judeu da diáspora, herdado de seu pai ou conquistado por serviços à administração imperial. Sua cidadania está documentada no próprio relato bíblico, quando anos depois ele invoca este direito diante de tribunais romanos. Mas sua identidade primária é outra. Ele é fariseu, filho de fariseus, educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da tradição rabínica. Os fariseus representam a ala mais zelosa do judaísmo do período, guardiões meticulosos da lei de Moisés e das tradições orais que a cercam. Saulo personifica este zelo. Ele é jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, mas já é reconhecido pela intensidade de sua devoção. O texto de Atos dos Apóstolos menciona sua presença na execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, guardando as roupas dos que o apedrejaram. Desde então, Saulo se tornou um dos mais ativos perseguidores da comunidade nascente. O Império Romano deste período vive sob Tibério César, ou talvez já sob Calígula, dependendo da datação exata que se adote para este evento. Tibério governa de sua reclusão na ilha de Capri, delegando o dia a dia do império a prefeitos e magistrados. Na Judéia, Pôncio Pilatos ainda ocupa o cargo de prefeito, o mesmo que autorizou a crucificação de Jesus alguns anos antes. Jerusalém, de onde Saulo partiu, é uma cidade sob tensão permanente. Os romanos mantêm uma guarnição na fortaleza Antônia, adjacente ao templo. Os sumos sacerdotes exercem autoridade religiosa sob vigilância imperial. O Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, tenta manter a paz com os ocupadores enquanto preserva as tradições ancestrais. É deste sinédrio que emanam as cartas que Saulo carrega, autorizando-o a agir em território sírio contra os seguidores do caminho. A estrada continua. O grupo passa por viajantes ocasionais, comerciantes em caravanas, camponeses levando produtos aos mercados de Damasco, um destacamento de soldados romanos marchando em formação. A presença militar romana é constante em toda a região. As legiões estacionadas na Síria, uma das províncias de fronteira mais importantes do Império, somam cerca de 4 legiões completas, aproximadamente 20.000 soldados regulares, além de tropas auxiliares. Os estandartes com a águia imperial são visões comuns nas estradas. Os soldados romanos vestem armaduras de lâminas articuladas, alorica segmentata, ou cotas de malha, alorica ramata, dependendo de seu destacamento. Carregam o escudo retangular, o escutum, o gládio curto na cintura, o pilum, o dardo pesado, sobre os ombros. Suas sandálias pregueadas, as caligai, martelam o pavimento de pedra em ritmo marcial. Saulo observa estes soldados com indiferença. Ele é cidadão romano, está protegido pela lei imperial, mas sua missão não é secular. Ele não vem impor a ordem de Roma, ele vem impor a ordem de Deus, como ele a compreende. Os seguidores do caminho são, em sua visão, blasfemos que deturpam a fé de Israel. Proclamar que um homem crucificado é o Messias é escândalo. A cruz é o instrumento de execução romano reservado para escravos, rebeldes, criminosos do mais baixo escalão social. Nenhum judeu piedoso pode aceitar que o ungido de Deus tenha morrido desta forma. A lei de Moisés é explícita: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Para Saulo, sua missão é um ato de fidelidade, de purificação, de zelo pela honra do Deus de Israel. Os companheiros que viajam com Saulo são provavelmente guardas do templo,
homens treinados para manter a ordem nos recintos sagrados de Jerusalém e autorizados a realizar prisões em nome da autoridade sacerdotal. O texto bíblico não especifica quantos eram, mas a missão de prender múltiplas pessoas e transportá-las para Jerusalém exigiria um grupo substancial, talvez entre 6 e 10 homens. Eles carregam cordas, correntes leves, provisões para a viagem de retorno, que será mais lenta com prisioneiros. Caminham em silêncio ou conversando em aramaico, a língua comum da região, sobre assuntos cotidianos. Nenhum deles suspeita do que está prestes a acontecer. A topografia muda à medida que o grupo se aproxima de Damasco. A aridez das colinas dá lugar ao verde do oásis. Os rios que descem do Monte Hermon alimentam uma planície fértil que contrasta dramaticamente com o deserto circundante. Damasco é literalmente um jardim no meio do nada, uma joia verde cercada por amarelo e marrom. As hortas e pomares começam a aparecer à beira da estrada. Agricultores trabalham nos campos. O cheiro da terra irrigada se mistura ao odor de poeira da estrada. Vozes de trabalhadores se ouvem ao longe, gritos de pastores chamando rebanhos, o mugido de bois que puxam arados primitivos. A vida segue seu curso normal enquanto Saulo avança, passo a passo, em direção ao momento que vai dividi-la em antes e depois. Dentro de Damasco, os seguidores do caminho vivem com medo. Notícias da perseguição em Jerusalém chegaram antes de Saulo. Mensageiros trouxeram avisos. Alguns fugiram, outros permanecem, reunindo-se discretamente em casas particulares para orar, partir o pão, lembrar as palavras do Mestre. Um homem chamado Ananias está entre eles. Ele não sabe ainda, mas terá um papel crucial nos eventos que se aproximam. Por ora, ele continua sua rotina, sem saber que está prestes a receber uma visão que lhe ordenará buscar justamente aquele que vem para prendê-lo. O sol atinge seu ponto mais alto. O calor é insuportável. A sombra inexiste. A estrada parece pulsar sob a luz branca do meio-dia sírio. Saulo e seus companheiros estão a menos de 1 hora de caminhada de Damasco. As muralhas da cidade são claramente visíveis agora, linhas retilíneas recortadas contra o azul do céu. Torres de vigilância marcam intervalos regulares. Bandeiras pendem inertes no ar parado. Não há brisa, não há alívio, apenas o calor e a luz e o ruído dos passos sobre a pedra. O Império Romano que Saulo conhece está no auge de sua expansão. A Pax Romana, a paz imposta pelas legiões, garante a estabilidade das fronteiras e a segurança das estradas. O comércio floresce. As cidades crescem, aquedutos levam água às termas e fontes públicas, anfiteatros recebem multidões para espetáculos de gladiadores. Templos a deuses de todas as origens pontilham as cidades, desde os olimpianos tradicionais até divindades orientais como Ísis, Mitra, Cibele. O sincretismo religioso é a norma. Neste contexto, o monoteísmo judaico é uma curiosidade respeitada, mas não compreendida, tolerada pelos romanos como uma tradição ancestral que não ameaça a ordem imperial. Os judeus estão dispensados de participar do culto imperial. Suas práticas peculiares, como a circuncisão, o descanso sabático, as leis alimentares, são conhecidas e aceitas como excentricidades de um povo antiquíssimo. Mas algo novo surgiu dentro deste judaísmo, algo que Saulo considera uma aberração perigosa. Um grupo que aceita gentios em suas comunidades sem exigir a circuncisão completa ou a observância de todas as leis alimentares. Um grupo que proclama que a era messiânica já começou, que o reino de Deus está sendo inaugurado, que a ressurreição dos mortos já teve início na pessoa de Jesus de Nazaré. Estas ideias ameaçam a estrutura que Saulo conhece e ama. Elas borram as fronteiras entre Israel e as nações. Elas relativizam a lei, que é o centro de sua identidade. Elas devem ser extirpadas antes que se espalhem ainda mais. Cada passo de Saulo em direção a Damasco é um passo em direção a este objetivo. Sua mente está focada. Seus planos estão traçados. Ele chegará à cidade, apresentará suas credenciais às autoridades da sinagoga, identificará os seguidores do caminho, os prenderá, os levará acorrentados de volta a Jerusalém para julgamento.
Ele já fez isso antes. Ele sabe como fazê-lo. A rotina da perseguição é familiar. E então, sem aviso, sem prenúncio, sem qualquer indicação de que algo extraordinário está para acontecer, a luz explode. O texto de Atos dos Apóstolos, preservado no cânon do Novo Testamento, registra 3 relatos deste momento, cada um com detalhes levemente diferentes, mas concordantes no essencial. Uma luz do céu, mais brilhante que o sol do meio-dia, envolve Saulo subitamente. O grego original usa a palavra periastrapto, que significa, literalmente, relampejou ao redor. Não é uma luz gradual, não é um amanhecer, não é uma claridade natural. É instantâneo, é violento, é inescapável. Saulo cai por terra. O impacto físico é real, documentado nos 3 relatos. Este homem que caminhava tão confiante, tão determinado, é derrubado literalmente ao chão da estrada. Os companheiros de Saulo reagem com terror. Os relatos variam sobre o que eles perceberam. Um diz que ouviram a voz, mas não viram ninguém. Outro diz que viram a luz, mas não compreenderam as palavras. O que é claro em todos os relatos é que algo extraordinário aconteceu. Algo que transcendeu a experiência normal. Algo que deixou todos os presentes atordoados e incapazes de compreender plenamente o que testemunharam. Para Saulo caído na poeira da estrada, cegado pela luz que é mais intensa que qualquer luz natural, o mundo como ele conhece acaba de terminar. Tudo o que ele acreditava, tudo o que ele defendia, tudo o que o motivava até este instante é colocado em questão radical. Se Jesus de Nazaré está vivo, como a luz e a voz proclamam, então Saulo estava errado. Não apenas equivocado em um ponto menor, mas fundamentalmente, catastroficamente errado sobre o centro de sua fé. O perseguidor se descobre perseguindo a verdade. O defensor de Deus se descobre atacando a obra de Deus. A luz se dissipa. Saulo tenta abrir os olhos e descobre que não consegue ver. A cegueira é total. As vozes de seus companheiros chegam confusas. Mãos o ajudam a levantar. A estrada que ele podia ver com tanta clareza momentos antes agora é escuridão completa. Damasco, que era seu destino para prender outros, torna-se seu destino para ser curado. Os papéis se invertem radicalmente. O caçador se torna dependente. O forte se torna fraco. O vidente se torna cego. A jornada restante até Damasco é feita com Saulo sendo guiado pela mão. Um homem quebrado, onde antes havia um homem confiante. Os guardas que vieram para prender outros agora carregam seu líder incapacitado. As cordas e correntes destinadas aos seguidores do caminho permanecerão sem uso. As cartas de autorização tornam-se irrelevantes. A missão acabou antes mesmo de começar, mas não da forma que qualquer um poderia ter previsto. Em Damasco, durante 3 dias, Saulo permanece sem visão, sem comer, sem beber. O homem de ação está paralisado. O mestre da argumentação está em silêncio. O perseguidor está sendo reconstruído do zero. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ananias recebe uma visão ordenando-o a ir até a rua chamada Direita, entrar na casa de Judas e impor as mãos sobre Saulo para que este recupere a vista. A resistência inicial de Ananias é compreensível. Este homem vem para nos prender, mas a resposta é clara. Vai, porque este homem é um instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. A cura acontece. Escamas caem dos olhos de Saulo. A visão retorna. E com ela, uma nova missão, exatamente oposta à anterior. O que Saulo veio destruir, ele agora passará o resto de sua vida construindo. As sinagogas que ele planejava usar como bases para a perseguição se tornarão púlpitos para sua pregação. As estradas romanas que o trouxeram até aqui levarão sua mensagem até os confins do império. O impacto desta conversão na estrada de Damasco é incalculável. O homem que se torna conhecido como Paulo, a versão grega de seu nome hebraico, escreverá cartas que constituem aproximadamente 1/4 do Novo Testamento. Suas viagens missionárias estabelecerão comunidades cristãs em Chipre, na Ásia Menor, na Grécia
e possivelmente até a Espanha. Sua teologia moldará o cristianismo de formas que perduram até hoje. Sua insistência em que os gentios podem participar da comunidade da fé sem se tornar primeiro judeus abrirá as portas para a expansão universal do movimento. Mais que isso, Paulo levará a mensagem cristã para o próprio coração do poder imperial. Suas cartas mencionam saudações de membros da casa de César. A tradição cristã registra que ele foi eventualmente executado em Roma, decapitado como cidadão romano que era, possivelmente durante a perseguição sob Nero, após o grande incêndio de Roma em 64 da Era Comum. A Basílica de São Paulo. Fora dos muros em Roma, marca o local tradicional de seu sepultamento. Escavações realizadas pelo Vaticano no início do século XXI revelaram sob o altar principal um sarcófago de mármore do IV século, com a inscrição Paulo Apóstolo Mártir, contendo fragmentos ósseos que datam do I ou II século. O local da conversão na estrada de Damasco é venerado há séculos. Uma capela marca o lugar tradicional, embora a localização exata seja impossível de determinar com precisão arqueológica. O que pode ser documentado é a continuidade da comunidade cristã em Damasco desde o I século. A rua chamada direita ainda existe, cortando o centro antigo da cidade. A janela pela qual a tradição diz que Paulo foi descido em um cesto para escapar de seus perseguidores, agora transformados em perseguidores dele, é identificada nas muralhas orientais. A casa de Ananias, ou o local assim identificado, é hoje uma capela subterrânea que recebe peregrinos de todo o mundo. O Império Romano que testemunhou esta conversão duraria ainda séculos. Mas as forças que eventualmente o transformariam já estavam em movimento naquela estrada poeirenta sob o sol do meio-dia sírio. O cristianismo que Paulo ajudou a construir se espalharia primeiro pelas comunidades judaicas da diáspora, depois pelos gentios atraídos pelas sinagogas como simpatizantes, depois pelas classes urbanas de artesãos e comerciantes, depois pelos estratos mais altos da sociedade romana, até finalmente, cerca de 300 anos depois daquela tarde na estrada de Damasco, se tornar a religião oficial do império que tentou suprimi-lo. Os perseguidores se tornaram perseguidos. Os crucificados se tornaram imperadores. O símbolo de vergonha e morte se tornou o símbolo central da civilização ocidental. E tudo isso pode ser traçado, em linhas que a história preservou, de volta àquele momento singular em que um homem caiu de joelhos na poeira de uma estrada romana, cegado por uma luz que ele não esperava, chamado por uma voz que ele não planejava ouvir. A arqueologia, a história e o texto sagrado convergem neste ponto. Algo aconteceu naquela estrada. Algo transformou um perseguidor zeloso no mais incansável missionário que o mundo antigo conheceu. Algo lançou as bases para uma transformação civilizacional de escala sem precedentes. Não cabe ao documentário julgar a natureza última daquele evento. Cabe apenas registrar que ele aconteceu, que suas consequências são documentáveis, que o mundo depois daquela tarde nunca mais foi o mesmo que antes. A luz ainda ecoa, o chamado ainda ressoa. 2000 anos depois, bilhões de pessoas em todos os continentes organizam suas vidas em torno de uma fé que Paulo articulou em suas cartas. Catedrais que levaram séculos para construir ostentam seu nome. Teólogos ainda debatem suas palavras. Missionários ainda percorrem estradas, agora de asfalto e não de pedra, levando a mensagem que ele levou. E tudo começou ali, na poeira de uma estrada síria, sob um sol implacável, no momento em que um homem que veio prender foi ele mesmo capturado. Se este documentário iluminou sua compreensão da história sagrada, inscreva-se no canal. Ative as notificações. Cada episódio é uma jornada ao passado para entender o presente. Deixe nos comentários que outros momentos bíblicos você gostaria de ver reconstruídos. Compartilhe com quem busca conhecer a história por trás da fé.